Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um livro que agora saiu o seu segundo volume. O primeiro volume me deixou completamente maluco, pirado da cabeça. Foi tão louco que eu li o livro em praticamente um dia. E agora, nesse segundo volume, eu acho que o autor ainda continua mantendo o nível muito alto dessa história. Eu estou falando de Casas Estranhas, volume 2. O autor, o Ketsu, retorna então com esse segundo volume, que agora é muito mais complexo e megalomaníaco do que o primeiro. Nesse segundo volume, o autor ele continua aquele universo meio perturbador que ele construiu no primeiro, só que agora ampliando seus horizontes. Então a gente acompanha o mesmo protagonista da primeira história aqui nesse livro, que vai receber diversos relatos de pessoas espalhadas pelo país, no caso no Japão, que vão falar para ele diferentes casas, habitações que eles também consideram estranhas, com histórias diferentes. E então esse nosso protagonista em Casas Estranhas, volume 2, vai se unir novamente com o Kurihara, que é o tal do Sherlock Holmes da primeira história, que consegue tirar soluções mirabolantes, para conseguir desvendar o mistério de 11 plantas baixas que a princípio não parecem ter muita relação entre si, mas naqueles pequenos detalhes você consegue perceber que elas escondem alguns segredos que podem ser bem assustadores. E é essa premissa que vai conduzir toda a narrativa, vai ser a sua mola motriz. O que fazem essas casas tão estranhas serem tão semelhantes também entre si? O Ketsu pega muitas características que ele colocou no primeiro livro e reproduz também nesse segundo volume. Então, muitas coisas que deram certo no primeiro volume você também vê nesse segundo. Aqui vamos ver aqueles espaços que nós consideramos seguros e comuns na nossa vida, casas, apartamentos, quartos e corredores, provocando uma inquietação durante a nossa leitura, como se estivéssemos indo em direção a uma armadilha arquitetônica. Vemos então que há quartos que somem do nada, corredores que não levam a lugar nenhum e apartamentos que parece que você não tem como sair dele. E é esse sentimento que o Ketsu coloca nas suas histórias que eu considero diferente de muitos outros suspenses que a gente vê por aí. Não é um susto ou uma revelação repentina que a gente tem durante a narrativa, e sim um desconforto constante que a gente sente enquanto a gente navega pelos apartamentos e casas que ele nos vai apresentando. Assim, o autor ele vai acabar se distanciando um pouco daquele terror mais escancarado e vai construir um ambiente mais claustrofóbico, como se você se sentisse meio preso e não vê muita escapatória dos ambientes que ele constrói nessa história. Em termos de construção de narrativa, o Ketsu vai apelar para documentos fictícios para construir a sua história. Então ele vai colocar plantas baixas, entrevistas com outros personagens e até registros jornalísticos e literários para conduzir a gente nessa investigação. Isso traz uma sensação muito grande de verossimilhança para a trama, fazendo com que a gente acredite mais na história que está sendo contada. Além disso, essa escolha acaba fortalecendo o tipo de medo que o Ketsu quer fazer com que a gente sinta. Não o medo de um monstro na escuridão, e sim o medo do nosso comum, do dia a dia, do que a gente está mais acostumado, do nosso quarto, da nossa casa, que vai transformar esses ambientes em locais assustadores. E da mesma forma que acontece no primeiro livro, nós somos convidados pelo protagonista da história e pelo Kurihara para investigar as plantas baixas das diferentes habitações que eles estão investigando, para a gente tentar notar e descobrir com eles algum tipo de problema na estrutura, algum detalhe que passou batido, que pode acabar explicando as histórias que eles escutam de outros personagens nesse livro. São essas lacunas que acabam conduzindo a gente para as próximas páginas, mostrando que há sempre alguma coisa a se descobrir nas plantas que eles nos mostram. E assim a gente vai tentando descobrir também o porquê de certas situações acontecerem. E eu acredito que essa combinação de fatores, por conta da sua ambientação, que faz com que o título Casas Estranhas tenha tanto sucesso ultimamente. A gente tem esse terror que não é pautado num castelo mal assombrado ou num palácio abandonado, e sim em algo que está muito próximo da gente, na nossa casa, no ambiente que talvez
a maioria de nós considere o mais seguro possível. E justamente nesse local a gente tem essa subversão que constrói uma ambientação tão aterrorizante enquanto a gente está lendo esse livro. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu fiquei pensando em outras épocas da minha vida, quando eu era mais novo, que quando a gente é criança, tudo parece gigantesco. Então, a casa que você tem parece muito grande, a casa dos seus avós parece um parque de diversões às vezes. E eu fiquei pensando naqueles cômodos que eram meio esquisitos para mim. E imagina se eu tivesse lido um livro desses quando eu era criança. Eu ficaria provavelmente muito traumatizado e nunca mais pisaria nos cômodos que eu considero estranhos nas casas que eu já frequentei. Mas é justamente isso que a história vai te conduzindo. Mesmo na sua casa que você tem hoje, pode ser que depois de você ler esse livro, você tenha uma certa desconfiança em alguns locais da sua própria residência. Mas voltando para a história, ao mesmo tempo que eu vi muitas qualidades nesse título, Casas Estranhas, eu já comecei a notar que da forma como a gente é conduzido e como a história é descrita, a gente pode ver algumas limitações na narrativa. Por exemplo, no primeiro volume, a gente tem ali menos plantas de casas envolvidas na história. Nesse segundo volume, que inclusive é muito maior, tem cerca de 300 páginas, em comparação a aproximadamente 100 páginas do primeiro volume, aqui a gente tem 11 plantas de casas diferentes que acabam se entrelaçando para a gente ter essa história. E, apesar do autor fazer um esforço para mostrar que as plantas são diferentes entre si, a gente começa a ver um certo padrão repetitivo na lógica da estranheza de cada planta. Para quem gosta de um terror mais visceral ou de uma grande reviravolta na história, assim como acontece no primeiro volume, a gente não vê isso nesse segundo livro. Então a gente tem ali os nós que são desatados aos poucos pelos personagens enquanto a história está correndo. No primeiro livro, a gente até tem explicações mirabolantes do Kurihara especialmente, para tentar conectar as peças e fazer com que no final tudo faça sentido. Mas, nesse segundo volume, eu acho que essas explicações começam a ser um pouco de forçação de barra, para fazer com que as 11 plantas de casa façam sentido no final da história. Então, começa a ser um pouco desgastante e pouco crível que as soluções que os personagens tiram aqui para conectar todas as histórias façam sentido. Assim, me pareceu que em alguns momentos a história não estava indo de forma tão fluida, porque o autor estava constantemente tentando forçar para que algumas coisas se conectassem que às vezes estavam muito distantes entre si. E como acontece no primeiro volume, a gente também não tem um grande apego nos personagens desse segundo livro. No primeiro volume, eu até entendo que o mais importante era o mistério e a ambientação. E por se tratar de um livro tão curto, eu não vi problema de deixar os personagens mais em segundo plano, sendo mais um fio condutor ali para a história rolar. Só que nesse segundo livro, a gente tem um livro maior, com uma trama mais complexa, que eu acho que seria interessante se o Uketsu fizesse um desenvolvimento maior, principalmente do protagonista e do Kurihara. Mas a gente não vê isso. Agora, um aspecto que pode ser bom ou ruim, depende muito de quem está lendo. Se você for o caso de uma pessoa que gosta de finais fechados ou de coisas muito didáticas, talvez Casas Estranhas não seja muito para o seu gosto. Até porque um ponto importante dessas histórias, do primeiro e do segundo volume, é a questão da ambiguidade. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o que é certo, o que é errado. Então a gente também tem que tirar certas conclusões por nós mesmos. Eu particularmente gosto, eu acho que isso acaba gerando um suspense maior ali para a narrativa e faz com que a gente seja conduzido para as próximas páginas. Com relação à escrita e o tom da narrativa, a gente tem uma grande semelhança do que a gente viu no primeiro volume. A escrita ainda continua sendo ágil e muito visual, então a gente aqui tem entre parágrafos algumas imagens de plantas de casa que acabam sendo muito interativas com o leitor. E assim a leitura vai fluindo facilmente, apesar de ter certos momentos ali que você tem que ter um pouco mais de atenção e até mesmo acreditar em certas explicações dos personagens. No final, eu acho que é um livro que vai entregar uma experiência além do simples horror. Eu particularmente gostei muito
desse segundo volume de Casas Estranhas. Mas eu gostei ainda mais do primeiro volume, que era uma história mais contida e tinha esse sabor de novidade aí, com o tipo de narrativa que o Ketsu traz pra gente. E eu tenho a sensação de que, caso o Ketsu queira trazer um terceiro volume de Casas Estranhas, ele tenha que inovar na forma de contar essa história, porque senão pode ser que essa fórmula fique um pouco saturada. Para resumir, se você busca um livro de terror que fuja do clichê de monstros e de sustos e que crie um ambiente de inquietação e até mesmo de uma insônia de leve, Casas Estranhas é um título ideal para você. Com esse ambiente próximo da gente, usando técnicas para manipular o espaço e a mente, o Ketsu acaba criando um universo verossímil e assustador. E dessa forma, eu considero o segundo volume de Casas Estranhas ainda um ótimo entretenimento. E é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já ouviu falar do Ketsu, de Casas Estranhas, se você já leu o primeiro volume ou até mesmo o segundo volume. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!